A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, eu não preciso nem te contar sobre o que a gente vai falar hoje, né? É algo que tá todo mundo falando sobre e que vamos continuar falando até cansar. É tipo pistache. Sim, a gente vai falar sobre a economia dos Estados Unidos e sim, eu tô comparando os Estados Unidos com pistache. Tá, mas você vai falar das taxas do Donald Trump porque a Nayara já falou disso no episódio de ontem. Aliás, onde você tá? Vai só colocar sua foto no podcast que você acha que não precisa mais trabalhar? Calma, a gente vai meio que falar sobre as medidas dele, mas nem tanto. E eu não apareci ontem porque eu tava preso no avião assistindo o caminho do voo naquele mapa 3D pra ver se o tempo passava mais rápido. E ele não passa. O que acontece é que, durante o evento que eu comentei lá da Arábia Saudita, o Global Labor Market Conference, o economista-chefe do Barclays nos Estados Unidos disse que o país vai desacelerar com políticas de Donald Trump. Quem fez essa matéria foi o Daniel Buarque, da Bloomberg Linha, que vocês já conheceram na semana anterior, e inclusive é com ele que eu vou conversar hoje para entender essa história. E aí, Daniel, como vai? Como foi a viagem de volta? Oi, Alan, tudo bem? Foi difícil pegar aí quase 30 horas de viagem, né? Imagino que você tenha passado por isso também, mas ninguém fica sofrendo por quem tá viajando, então tá tudo bem. Poderia ser pior, né? O que você assistiu no voo de volta? Eu assisti o episódio 4 de Guerra nas Estrelas, aquele primeiro de todos. Rever um filme assim é sempre bom pra relaxar no voo. Só para contextualizar vocês, a gente tinha visto, né, anteriormente que a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos tinha gerado grande otimismo no mercado, né, até impulsionou as bolsas do país lá no final do ano passado. Aí depois da posse dele, rolaram, né, as primeiras medidas que geraram um sentimento misto de otimismo e preocupação com a maior economia do mundo. Daniel, é por isso que pode desacelerar a economia dos Estados Unidos? Alan, a ideia é que essa série de medidas que Trump vem impondo desde que ele tomou posse, pouquíssimo tempo atrás, políticas comerciais com imposição de tarifas, restrições à imigração, incerteza em relação à discussão com o Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, são fatores que podem impactar o crescimento econômico e a estabilidade do país. Apesar de o mercado continuar confiante, há sinais claros de que a atividade pode desacelerar nos próximos anos, a partir de agora já, segundo o economista-chefe do Barclays no país, Mark Giannone, com quem eu conversei lá em Riad, quando a gente estava na Arábia Saudita. Maravilha. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Muito boa discussão. Mas também vamos falar sobre trabalho. A Espanha propôs reduzir a jornada semanal de trabalho por lá, e isso, olha só, sem o apoio do setor privado. Pois é, né? O que acontece é que o governo espanhol chegou a um acordo para reduzir o número de horas semanais de trabalho de 40 para 37 horas e meia. Isso em um momento em que o primeiro-ministro Pedro Sánchez busca capitalizar as medidas sociais, ao mesmo tempo em que luta contra o fraco apoio do parlamento. O que seria trágico pra gente, não gostaria nem um pouco de trabalhar menos tempo, pois é uma honra fazer parte desta família. E gente, esse foi o episódio de hoje, muito obrigado e até a próxima. Ok, meu chefe já deve ter ido embora, a gente pode começar o episódio. Inclusive, obrigado a todo mundo que tem já aparecido no começo do ano por aqui. Eu espero que vocês tenham reparado, mas estamos mudando uma coisa ou outra por aqui já. Já foi a capa, a gente está colocando mais trilhas, efeitos, chamando convidados para discutir matérias, como o próprio Daniel que está aqui. Então eu queria pedir para você deixar o seu feedback aqui nos comentários. A gente tá fazendo de tudo para ser o melhor podcast de notícias do Spotify, então pode hablar mesmo. E inclusive a nossa playlist exclusiva, a Trilha do Dia, já está disponível, sempre esteve disponível na verdade, mas você encontra ela aqui na descrição do episódio. Lá você encontra músicas que antecederam o podcast para os ouvintes, então se você quiser comentar aqui a música que tocou antes, pode comentar e acessa lá para conhecer artistas novos. É uma playlist bem aleatória. Vamos começar então falando sobre a economia dos Estados Unidos, né? Eu queria começar com uma citação do Mark Giannone, que foi o economista do Barclays com quem eu conversei lá em Riad, e ele diz o seguinte: a economia dos Estados Unidos está em uma boa posição até agora. Ela tem crescido de forma muito sólida nos últimos anos, se recuperando muito bem do ponto mais baixo após a pandemia, mas veremos uma desaceleração neste ano. Essa foi a fala dele durante uma entrevista que ele me deu lá na Conferência Global do Mercado de Trabalho em Riad. Ele estava como palestrante, mas a gente conseguiu conversar com ele ali no canto e falar um pouco mais especificamente sobre a situação dos Estados Unidos, sobre essas medidas de Trump, como que o mercado deve pensar sobre o que está acontecendo lá, né? Segundo ele, não há uma indicação negativa de que a economia americana esteja prestes a desacelerar de forma brusca ou repentina. Mas a economia deve perder ritmo de maneira significativa em relação aos 3% que cresceu no ano passado e que vinha crescendo de forma constante nos últimos anos. A fala dele, de novo, é a seguinte:
Nossa previsão de crescimento está provavelmente abaixo do consenso, em torno de 1,5% no ano ao longo dos próximos anos. Estamos um pouco menos otimistas, foi o que ele falou, né? Mesmo assim, mesmo que ele esteja falando em desaceleração, o Giannone ressaltou várias vezes que a situação não é totalmente negativa e que a economia americana é robusta. Mais uma fala dele aqui, né? Os fundamentos são muito fortes. No geral, as famílias estão em uma situação financeira muito boa, o patrimônio líquido das famílias está muito elevado, os fluxos de renda que vão para as famílias a cada mês, à medida que as empresas criam mais empregos, ainda são muito robustos. Então, a partir dessa fala dele, dá para entender que a economia americana vai bem, mas vai melhorar menos a partir de agora. Então, vai ter crescimento, não vai ser o fim do mundo, mas a situação atual cria uma perspectiva que faz com que o crescimento vá ser um pouco menor, de acordo com a previsão dele. Legal, então, né, como deu para entender, você disse que os principais fatores que vão explicar essa desaceleração estão as novas políticas comerciais e também as restrições migratórias tão famosas que foram impostas pelo governo Trump. Essa estratégia comercial que você até citou inclui a implementação de tarifas, né, que, segundo especialistas, podem impactar negativamente a economia dos Estados Unidos. Inclusive, foi o tema do podcast de ontem, apresentado pela Nayara. Mas como que o economista descreveu o impacto real que essas tarifas podem causar na economia? A principal questão, a gente começa a falar de tarifa, a perspectiva que se tem em cima delas é inflação. Quando você impõe um imposto maior sobre um produto, que vai entrar, o produto vai chegar mais caro para o consumidor e isso se reflete em inflação mais alta. E aí, quando você tem inflação mais alta, o Federal Reserve, que é o Banco Central, vai aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, diminui-se a perspectiva de crescimento. Isso é o que se pensa de imediato em relação à tarifa. Mas o que a gente está vendo no noticiário dessa semana, com anúncio de tarifa, discussão com a presidente do México, discussão com o premier do Canadá, volta atrás, não vai ter mais tarifa por um mês. O que isso cria é uma outra coisa, que não é só a questão da inflação da tarifa em si, é o clima de incerteza. Quando você tem um clima de incerteza em cima de uma política econômica, de uma política comercial, as empresas do país fogem. As empresas do país não querem trabalhar com incerteza. As empresas querem colocar dinheiro para ganhar mais dinheiro. Então, essa incerteza que se cria, não se sabe se vai ter tarifa ou não, vai potencialmente criar um impacto negativo na economia. Vai fazer com que a economia tenha uma perspectiva de crescer menos. Quem tem dinheiro para investir, quem quer fazer um negócio agora, provavelmente vai esperar um pouco para saber exatamente o que vai acontecer, exatamente quais são as tarifas que vão existir ou não, antes de investir o seu dinheiro para fazer qualquer negócio que seja, né? Então, isso tudo já faz com que desacelere. Então, a gente já tem dois fatores aí muito claros ligados à tarifa. Uma, inflação, o outro é a incerteza. Impacto inflacionário internamente, impacto no que se compra de fora, impacto no que vende para fora, porque a gente está falando das tarifas que os Estados Unidos vai impor e não está nem falando das tarifas que os outros países vão colocar em retaliação, que podem afetar as empresas americanas, porque aí se o produto americano chega mais caro para outros países, os outros países podem comprar menos, o que vai desacelerar a produção nos próprios Estados Unidos. Então é uma situação de incerteza que cria problemas para essa perspectiva de crescimento da economia. Eu vou trazer uma outra citação aqui do Mark Giannone na conversa que eu tive com ele lá em Riad, né? Então, abre aspas. As tarifas devem provocar um aumento no custo dos produtos importados, elevando a inflação interna e reduzindo o poder de compra das famílias. A combinação de inflação elevada com crescimento econômico mais lento pode comprometer a capacidade do Federal Reserve de reduzir as taxas de juros, prolongando um cenário de custos elevados para consumidores e empresas. Ou seja, é isso que a gente está falando, né? A incerteza, aumenta juros, tenta controlar a inflação e tudo isso faz com que fique mais difícil ter um crescimento robusto da economia. Inclusive, outro ponto de atenção que eu vi na sua matéria é sobre a política migratória mais restritiva do governo Trump, né? A gente sabe que o fluxo migratório, ele acaba contribuindo para suprir a escassez de trabalho de obra nos Estados Unidos, né? Isso é essencial e é meio óbvio de se pensar sobre isso. Enfim, como que essa onda de restrição migratória vai impactar na economia de lá? Ele citou alguma coisa sobre isso? Sim, falamos sobre isso também. E aí entra uma coisa muito curiosa na forma como você fala sobre migração, né? Porque a eleição do Trump foi garantida em grande parte em cima do discurso dele contra a imigração ilegal, especialmente, mas
trabalhando a ideia de que migrantes não são bons para o país. Então, politicamente, o que Trump está fazendo ao querer aumentar deportações, mandar brasileiros embora, mandar gente de todos os países embora, quem não está lá legalmente, quem não está lá produzindo, politicamente isso faz sentido, isso foi a campanha dele, foi para isso que ele foi eleito, ele tem muito apoio por causa disso. Mas as novas restrições prometidas e essas que ele está fazendo já para mandar imigrantes embora, dificulta a expansão das empresas e aumenta o custo de mão de obra, porque você tem menos gente disposta a trabalhar, então as pessoas vão cobrar mais para trabalhar e isso faz com que as empresas tenham um custo maior, o que também vai criar pressão inflacionária, que também cria problemas para a perspectiva de crescimento, né? Como eu estava falando antes, a conversa com ele entrou muito nessa área de política, né? A fala dele foi a seguinte: a imigração tem sido claramente um tema político muito quente e os eleitores têm votado amplamente com base nisso. É algo que coloca muitas pressões no sistema doméstico, nos recursos locais, nos recursos públicos e assim por diante. Mas do ponto de vista da oferta macroeconômica de trabalho, a imigração preencheu uma lacuna importante e ajudou a fornecer trabalhadores quando mais o país precisava deles. Isso ajudou a economia a crescer rapidamente e trouxe muitos efeitos benéficos. Ou seja, por mais que Trump esteja criticando a imigração, esteja falando em reduzir o fluxo migratório, os imigrantes que chegaram nos Estados Unidos ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, ajudaram a manter o ritmo de crescimento de 3% que a gente falava que o país via como tão positivo até o ano passado. Os imigrantes ajudavam a gerar produtividade, ajudavam a gerar riqueza, ajudavam a economia a crescer. Quando você fecha em cima dos imigrantes e limita a participação deles na economia, isso também pode afetar a perspectiva de crescimento do país. Aí entra a questão de produtividade, como eu já falei, né? Você precisa de pessoas qualificadas, você precisa de pessoas dispostas a trabalhar. Então, existe a gente falou de incerteza mais cedo em relação a tarifas, e as incertezas estão aí também em relação à questão migratória e à questão da disponibilidade de mão de obra que as empresas vão ter a partir de agora nos Estados Unidos. Show, muito obrigado pelo panorama. Se você quiser ler essa matéria na íntegra, você acha ela lá no bloomberglinea.com.br. Só buscar por Estados Unidos, ou se quiser buscar por Daniel Buarque. Ela tá agora em destaque no site, mas caso você esteja ouvindo o episódio um pouquinho mais tarde, talvez seja um pouco mais difícil de achar, mas você encontra lá. Bom, vamos falar sobre o que está passando na Espanha. Vou abrir uma aspas aqui de Yolanda Díaz, a vice-primeira-ministra e ministra do Trabalho da Espanha. Faz mais de 41 anos que as horas de trabalho não são alteradas em nosso país. Isso ela disse após uma reunião semanal do gabinete por lá. A transformação não é só mais uma variável econômica ou trabalhista para eles. É um projeto para o país e também uma medida que vai modernizar a Espanha. Essa proposta ela vai ser enviada ainda ao parlamento, mas é esperado que, se aprovada, entre em vigor no início do próximo ano já. A redução das horas de trabalho ela foi acordada entre o governo e os representantes dos sindicatos, enquanto os representantes das empresas se afastaram das negociações. A nova regulamentação vai beneficiar cerca de 13 milhões de trabalhadores na Espanha, isso de acordo com os sindicatos. Inclusive, gostaria da observação que você deu na nossa primeira versão, porque os ouvintes não sabem, mas essa é a segunda versão do podcast. A gente gravou quase o podcast inteiro, mas deu erro na gravação. Mas aí você tinha comentado que aqui a gente está ainda discutindo, né, sobre a escala 6x1, enquanto na Europa já tem aí discussões amplas sobre redução na jornada de 40 horas para 37,5. Na verdade, o que essa reportagem diz é que no setor público da Espanha e em algumas outras áreas como a educação, a carga horária semanal de trabalho já é de 37 horas e meia por semana, né? E que o número médio de horas semanais reais do trabalho na Espanha é de 36 horas,4, de acordo com a Agência de Estatística da Zona do Euro. Já é uma medida que vai transformar em lei uma coisa que em grande parte já é realidade na Espanha, né? Existe uma preocupação com a questão trabalhista lá muito grande e existe uma preocupação com esse equilíbrio entre qualidade de vida pessoal e vida profissional. Então, se o plano for aprovado no Congresso, a Espanha ficará entre os países europeus com menos horas de trabalho por semana. O primeiro-ministro Sánchez definiu a dignidade do trabalho como uma das prioridades do governo dele. Aí, as aspas dele foram para que todos os espanhóis trabalhem para viver e não vivam para trabalhar. Então, é o que a gente falava aí essa preocupação do governo espanhol em ter uma situação em que as pessoas tenham qualidade de vida e não só trabalho. O que é também ligado ao fato de que a Espanha está vivendo um bom momento da economia, né? Entre os países da Europa, é um dos países que está numa situação mais confortável, com baixo desemprego, com algum crescimento. Então, é uma hora em que ele consegue fazer uma medida assim para favorecer os trabalhadores. Porque querendo ou não, acho que é um privilégio, né? Você poder se preocupar com o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, né? Você tem que estar numa posição favorável, não precisa se preocupar com tantas coisas. E caso você
já esteja invejando um pouco o pessoal da Espanha, saiba que na semana passada o governo também concordou em aumentar o salário mínimo em 4,4%, isso em 2025, elevando o reajuste total desde que Sánchez se tornou primeiro-ministro para mais de 60%. A Espanha, né, como o Daniel comentou, conta com a taxa de desemprego no nível mais baixo em mais de 15 anos e a economia com o melhor desempenho entre os maiores membros da zona do euro. Mas Sánchez não conseguiu capitalizar politicamente esse desempenho superior. Então o líder, né, tem lutado para aprovar quaisquer leis importantes e o parlamento não aprova um orçamento desde 2023. E, enfim, vamos ver o comentário do episódio anterior. Como eu disse, né, vocês devem ter notado a Nayara que estava com vocês, mas vocês comentaram assim: Tairone Costa disse, que surpresa boa, prima. Por aqui tocou Idealize do Guilherme Lisboa. Lucas SS diz, quando iniciou o episódio vi que era a prima Nayara, pensei que tivessem roubado o Alan lá também depois do microfone. Tadinho dele. Tanner Darks diz, prima Nayara sempre sensacional. E Marcelo Lima diz, gosto quando a Nayara apresenta, além de novamente sugerir dela apresentar mais vezes na semana, quero saber se o nome dela é com Y ou com I. Marcelo, é com I. Eu acabei de ver aqui no Slack que é com I. E, inclusive, vocês perguntaram que história é essa do microfone, que aconteceu, roubaram o microfone e foi sequestrado. Só pra explicar essa história, eu levei um microfone de lapela, aquele que eu uso pra gravar os TikToks, sem fio. Eu gravei uma entrevista com o Daniel e no momento que eu voltei pra sala de imprensa, eu percebi depois de umas horas que ele tinha sumido. Então, eu não sei se alguém pegou da minha mesa, se eu deixei cair no chão e alguém achou que tinha ganhado o microfone de graça. O fato é que eu perdi o microfone e alguém ganhou o microfone. Eu nunca fui assaltado em São Paulo, nunca roubaram nada, e eu tive que ir pra Arábia Saudita pra ser roubado. É justo? Não é, mas aconteceu e tem outros microfones no mundo. Já foi descontado o meu salário, tá tudo certo. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado a vocês e também muito obrigado ao Daniel, que eu espero que volte mais vezes. Sempre um prazer, é só me convidar que eu volto aqui. Valeu, gente, até o próximo episódio e até lá. Big beijo. Tchau, tchau.